Olá, pessoal! Nosso quadro de saúde, nós vamos conversar agora sobre dores nos joelhos. Quem já viu alguém com dor no joelho? Muito comum, não é? Até as pessoas mais jovens, não precisam ser as pessoas mais velhas, né? As pessoas de mais idade, mas até aquelas pessoas que são atletas, né? Aqueles que correm. Tem muitas pessoas que correm no parque, já passaram por alguma lesão e falaram: nossa, hoje eu não vou correr porque eu estou com dor nos joelhos. Pois é, muito comum, e quem conversa conosco sobre o assunto é o doutor especialista em dores, doutor Orlando Collado. Doutor Orlando, um prazer tê-lo em nosso programa. Dores nos joelhos. Parece que é bastante comum entre a gente, né? Como diagnosticar e que tipo de problema que ocasiona essas lesões tão frequentes? Bem, as dores nos joelhos, Rose, elas estão relacionadas a vários fatores. Aos traumas, né? Por exemplo, o atleta que tem muito impacto, né? Jogador de futebol, de vôlei, sofrem muito impacto, correm, pulam muito. Então, isso sempre pode provocar uma lesão, principalmente dos meniscos, né? Que é uma causa muito comum de dor no joelho. Pacientes idosos, já existe uma degeneração de várias estruturas dos joelhos. Então, o paciente já perdeu essa cartilagem protetora, já perdeu os meniscos, e aí começa a haver um atrito entre os ossos, derrame articular, formação de cistos dentro do joelho, tudo isso causa dor, né? Então, isso tem que sempre ser avaliado no paciente de mais idade. Alguns pacientes, mesmo sem apresentar nenhuma atividade física, apresentam dor no joelho. Aí você tem que ver, porque várias estruturas podem doer no joelho. Você tem muitos músculos que se inserem nos joelhos por meio de tendões, você tem vários ligamentos, né? Você tem cartilagem, você tem menisco, né? Então, várias estruturas podem doer no joelho. E é muito comum as dores nos joelhos de pacientes mais jovens relacionadas à falta de atividade física, principalmente o fortalecimento dos músculos que se inserem nos joelhos. Não seria então um excesso? Eu pensava que a dor no joelho poderia ser ocasionada por um excesso de exercícios físicos. Não seria então, seria até por falta de exercício às vezes, então? Pode ocorrer por excesso também, quando esse excesso não é supervisionado, não é feito de maneira correta, né? O jogador de bola de final de semana, durante a semana ele comeu, bebeu, só trabalhou, não teve nenhuma atividade física. Final de semana ele quer jogar bola. Ele não tem uma estrutura muscular fortalecida para estabilizar esse joelho. Ou aqueles que só correm e não gostam de fazer musculação? Também, porque a corrida ela é uma atividade aeróbica, ela não é uma atividade isométrica que cria força na tua musculatura. Inclusive a corrida, dependendo do tempo que você corre, você perde massa muscular. Você queima massa gorda, mas queima massa magra também. Então vai músculo embora junto, né? E isso pode tornar fraca a musculatura que estabiliza o joelho. Então, normalmente, esses corredores são orientados, principalmente os profissionais, para fazer atividades físicas para fortalecer a musculatura dos joelhos. E quando existe essa lesão, geralmente é uma inflamação, alguma coisa assim que se cura com um anti-inflamatório. Qual que é o tratamento, doutor? Depende do nível de lesão. Você tem vários níveis de lesão, né? Por exemplo, quando você tem artrose da classe 1 até a classe 4. A classe 4 normalmente vai para a prótese, né? Se coloca um novo joelho com um material específico, que é a prótese feita por ortopedistas especialistas em joelho, né? Nas fases iniciais, de qualquer lesão, o paciente começa a apresentar dor, é jovem ainda, né? Primeira coisa, vai lá, pede um ultrassom, vê o que é que pode estar causando essa dor. Vê se já tem derrame articular,
né? Ver se ele já tem alguma lesão de alguma outra estrutura, de ligamento, de menisco. Quando o ultrassom não te traz todas as informações, peça uma ressonância magnética, que é um exame mais completo. Mas tudo isso com orientação, o médico vai orientar, não é? Um ortopedista, né? Sem dúvida, o ortopedista, o especialista em dor, né? Esse paciente sempre tem que passar por uma avaliação. E outra, os pacientes têm que se dar conta que eles não podem, por exemplo, querer fazer a atividade física só quando eles vão na academia. Não, eu faço atividade física, eu vou na academia 2 vezes por semana. É pouco. Se você não puder ir na academia mais tempo que isso, para fortalecer a sua musculatura da coxa, das coxas, das pernas, você pode fazer atividades em casa, né? Você pode fazer agachamento em casa, você pode comprar umas caneleiras e fazer algumas atividades em casa que podem fortalecer a musculatura. E, principalmente, Rose, alongamento. Você tem que diminuir a pressão dos tendões e dos músculos sobre as estruturas articulares. Então, existem alongamentos muito simples. Aqui você tem um protocolo que você dá para o paciente e pede para o paciente, faça isso 2 vezes por dia em casa, que você vai estar ajudando muito a saúde do seu joelho. Você tem que se preparar, quando é jovem, para que o seu joelho não envelheça precocemente. Porque depois que você usou e abusou do seu joelho, quando ele alcança um grau de artrose avançado, aí não tem mais volta. Então, o alongamento e esses cuidados, ele tem um efeito cumulativo, seria mais ou menos isso? Exatamente. O fortalecimento e o alongamento, independente de você ter ou não dor no joelho, você deveria fazer sempre para manter a saúde do joelho, né? Do ponto de vista de medicações, existem hoje as drogas condroprotetoras. São medicações que você usa diariamente, dissolvido ou em forma de cápsulas, que elas melhoram a produção de certos elementos que fazem parte da estrutura do joelho. São vários, inclusive existem lançamentos atuais para proteger o joelho para que ele não envelheça precocemente. E existe a viscosuplementação. Existe um líquido que, quando você perde muito aquela lubrificação natural do joelho, você tem um líquido produzido pela indústria farmacêutica que você injeta dentro do joelho e ele melhora a pressão hidrostática dentro do joelho, diminuindo o atrito entre as estruturas. Nossa, como se fosse uma lubrificação. Exatamente. E nós, na nossa especialidade, nós especialistas em dor, nós sempre identificamos a causa da dor. Essa dor é uma tendinopatia? Essa dor é uma artrose causando derrame articular? Essa dor é um cisto causando uma pressão dentro do joelho? Tudo isso você pode trazer um alívio imediato para a dor desse paciente com os bloqueios percutantes para o controle da dor. Você coloca um aparelho de ultrassom, identifica a estrutura que está lesada e, sob visão direta desse aparelho de ultrassom, você chega até a estrutura lesada e deposita uma solução que vai desinflamar a estrutura, diminuir a produção de inflamação, produzir um aumento da circulação dessa estrutura, tentando regenerá-la também e controlando a dor. Tá? E são os bloqueios percutâneos para o controle da dor que, cada vez mais, estão ajudando os pacientes a se livrarem de síndromes dolorosas em qualquer parte do corpo, que é o diferencial do especialista em dor. Nossa, gente, fantástico. Bom, uma coisa que ficou bem clara para mim também é a questão do alongamento. Então, se a gente sabia que alongamento era importante, agora ficou muito mais claro que o alongamento é importante em qualquer atividade, ou mesmo que a pessoa não faça uma atividade física, não deu tempo naquele dia. Antes de dormir, vai lá, faça o seu alongamento, sua sequência, em casa mesmo dá para fazer. Importantíssimo, né?
Até na internet, Rose, se você entrar ali na internet e colocar alongamentos para os membros inferiores, vai ter lá, você consegue imprimir aquilo e fazer todo dia em casa. Né? É saúde na série. Hoje em dia só não faz quem tem preguiça, porque informação para você cuidar da sua saúde tem a todo instante em qualquer lugar. É isso aí. Doutor Orlando, muito obrigada. É sempre um prazer, Rose. Isso aí, gente. Saúde é o que interessa. Muito obrigada a vocês pela participação e pela audiência. A gente vai ficando por aqui e o Elas volta amanhã com muito mais para você.